Trabalhar na área de testes e laboratório, naquela época, final da década de 60, foi maravilhoso, até porque na área de estudos de proteção, etc., eu tinha um amigo sensacional que era o Francisco Piccioni. Lamentavelmente falecido já há alguns anos. Ele fez muita falta depois. Mas Piccioni, a equipe dele, Sérgio Fanha e outros, estudavam proteções, desempenho de sistema, coisa assim. Então eu ia lá, conversava com eles, voltava, Messias me mandava para um lugar, para outro, e assim a gente aprendeu muito e pegou desafios muito grandes. Nós fazíamos recepção de subestações. Não esqueço uma, que é a subestação de Telêmaco Borba, que era da UTELFA na época. A gente passou por lá, fez tudo o que podia fazer. E havia problemas de erros de fiação, de comando. E a gente ficava, às vezes, um tempo enorme até descobrir o que estava errado. E foi uma das vezes, inclusive, que com ironia, até, ao chegar, o pessoal dizia, poxa, mas tanto tempo para descobrir um fio invertido. Bem, vá lá e descubra, né? O fato é que trabalhamos muito naquela subestação porque ela tinha muitos erros de execução, de fiação, de comando, medição, proteção, etc. Era uma subestação para 138 mil volts, 230, 138, estava operando com a tensão reduzida, ou iria operar nessa condição, até que houvesse a passagem da subestação de Figueira para 230. Então, numa dessas, passei por Telêmaco para ver como é que estava a obra e foi para o interior do Paraná. Na volta, eu vi que o pessoal estava ligando. E com mais uma ou duas pessoas que me acompanhavam, normalmente o Ono, Morita, coisa assim, ficamos lá para ver a energização, que para nós foi até uma surpresa, porque não sabíamos que a subestação seria ligada. Era uma subestação nos tempos antigos, e na hora de energizar o barramento de 13.800 volts, nós estávamos dentro da sala de comando, aí ligaram, a gente só viu uma pequena fumacinha saindo por debaixo de um cubículo, e em seguida explosão. Moeu com aquele cubículo e amassou tudo ali. E por quê? Um erro, fabricação de montagem lá, fabricação artesanal da mufla, de conexão ao barramento 138 kV. A parte semicondutora não tinha sido tirada. Então foi uma visão concreta, né, de um curto-circuito, e ainda numa situação até que a potência, a corrente de curto-circuito ali não era tão alta. São fatos assim que fazem a gente olhar com muito respeito, vamos dizer assim, qualquer instalação nova no setor elétrico. Quando a gente vê as regras atuais que acadêmicos, vamos dizer assim, fizeram,
na época do Fernando Henrique aí, gente que nunca entrou numa subestação, nunca teve responsabilidade direta, a gente sente que aquilo é fantasia e que dificilmente vai acontecer. Daí o resultado hoje no Brasil, em que, se não fosse a trava financeira, monetária violentíssima, nós estaríamos com um racionamento de energia elétrica em julho de 2015 agora. Por quê? Porque as obras estão atrasadas, né? No Brasil inteiro. O pessoal fica pilotando escrivaninha e não vai lá ver, não acompanha, não sabe. E fica definindo leilões e cronogramas e coisas assim, sem ter ideia da complexidade de uma instalação onde basta um fiozinho fora do lugar para explodir tudo. Isso é energia elétrica. Mas para mim o mais desagradável foi, chegando em Curitiba, meu chefe disse que o chefe dele dizia que queria saber por que eu mandei energizar a subestação. As intrigas são as maneiras que numa empresa às vezes a gente tem que enfrentar. E quando você dá pela coisa, a gente está fazendo o papel do mordomo, né? Na falta de ter a quem culpar, culpa-se o menor que esteve presente quando o acidente ocorreu. Então, isso é assim. Como também fui até corresponsável por um acidente lá em Cianorte ou Marama, não sei, quando eu estava num transformador testando, e o pessoal pintando disjuntores, 13, numerando. Aí eu desci, aquela coisa de engenheiro novo, olhei o indicador de nível do óleo de um deles, que eles tinham tirado as grades, e disse, pô, parece que o óleo está sujo. Aí o cara do meu lado estava com uma estopa, ato reflexo foi com a estopa em direção a esse indicador de nível. Bem, do jeito que ele foi, ele caiu, né, após um tiro, vamos dizer assim. Levou uma descarga de 13,8 kV. Aí aquele cheiro de chifre queimado, é o cheiro da unha. Levamos para o hospital, tudo. Felizmente, não teve sequelas, pelo menos visíveis, maiores. Mas tive que me explicar até em reunião de CIPA depois. O que faz a gente encarar a eletricidade, principalmente em alta tensão, muito cuidado. Não é coisa para principiante. Hoje no Brasil a gente vê uma multiplicação colossal de empresas de energia, muitas delas com barragens, com instalações de alta tensão, etc. E fica assustado imaginando a probabilidade de um acidente. Até porque o clima está mudando, chuvas, tudo, e é terrorismo e outras coisas. Quer dizer, se isso não é feito dentro da melhor técnica, com o máximo de cuidado, a gente no futuro poderá pagar muito caro por tudo isso. Infelizmente, os políticos raciocinam no tempo do mandato deles. Fazem as leis e não pagam por elas. Todo autor de lei deveria até ir para a cadeia se a lei que ele propôs viesse a ser demonstrada de má fé ou principalmente se de má fé. E existe o problema da incompetência. Quer dizer, gente legislando sobre coisa que não entende. Eu trabalhei em prefeitura, trabalhei
Copel, trabalhei com a Price, com a Alstom, com a Iguaçu Celulose, Automat e outras empresas, e aprendi a ver essas coisas de todas as maneiras possíveis. E a gente fica assustado com aquilo que descobre. Pior ainda, no ambiente de corrupção, como a gente está vendo aí nos inúmeros inquéritos, daqui a 5, 10, 20 anos, talvez a gente esteja lamentando os relaxamentos, os descuidos feitos na construção de refinarias, navios, hidrelétricas, ou sei lá o quê. Tomara que o santo padroeiro do povo brasileiro seja São Pedro, São João, São José, todos juntos. Porque não é pouco. Mas, lembrando aquela época, que foi tremendamente didática, né? Uma das coisas que eu participei e que mostrou também aonde pode chegar esse espírito de torcida organizada entre engenharia, operação, etc., foi o comissionamento da usina de Júlio de Mesquita Filho, que já nem existe mais, está lá debaixo do reservatório da usina de Foz do Areia. Então ali nós descobrimos erros absurdos de montagem. Mas o engenheiro às vezes não tem noção do que é um transformador de corrente para proteção, para medição, coisas assim. E naquela época, acho que eu não perdi o emprego porque, felizmente, os meus chefes, o Dr. Lang, sei lá, Messias, me defenderam. Por quê? Cheguei a ouvir elogios veementes à distância, né, de forma negativa, porque eu estava atrapalhando a obra lá, protelando a energização ou qualquer coisa assim. Afinal, estava a diretoria toda da Copel lá, se divertindo no hotel, enquanto a gente tinha a obrigação até de fazer acontecer aquele final de obra. Essas coisas típicas daquela época, né, nós vivenciamos de forma aguda. E para mim, isso tudo foi uma base que me levou a, quando cheguei à diretoria da Copel, a ter um carinho especial até pelos bons profissionais, porque eles são extremamente importantes e são eles que levam nas costas, independente da ideologia que possam ter, uma empresa com os desafios que a Copel tem, por exemplo. Graças a eles, a Copel é uma referência hoje no mundo inteiro.